Célio, como eu falei, acho que eu falei, não sei se foi na hora que você foi trocar o seu aparelho e tudo, eu falei, estava acho que ainda em offline, né? Mas o livro, e a Cris sabe que eu compartilho dessa ideia, o livro não é só uma coletânea de textos ali, né? Ele fica como um documento histórico e afetivo. Eu quero perguntar para você o seguinte: em tempos de streaming, algoritmos, qual a importância de livros como esse para preservar a história da música brasileira fora do filtro do Spotify? Eu acho que, usando a linguagem dos historiadores, é perspectiva histórica. Eu me coloco na geração da Mona e do Leone. Na nossa época, o colega comprava um LP, a gente se reunia para ouvir o LP e para viver esse LP. A gente discutia a capa, as faixas, quem estava tocando. O consumo de música era diferente. E você comprava ou consumia música muito em função dos seus amigos e o que os seus amigos lhe apresentavam. E isso hoje, com o streaming, é mais difícil, até porque o streaming é viciado. O streaming te entrega basicamente o que ele quer te entregar. Você não tem uma escolha como você tinha antes, que a gente ia na loja de disco e ficava fuçando os LPs e escolhia, tipo, que disco é esse? E, tipo, eu nunca fui um frequentador da Modern Sound porque eu não tinha dinheiro para ir na Modern Sound. E a Modern Sound era muito longe da minha casa. Mas eu ia muito na moto. Não, a Billboard era do lado da moto dela. Mas da Modern Sound, eu ia muito na Moto Discos, das filiais da Moto Disco no centro. Então você tinha tudo e você descobria. E o cara da loja de disco, como era na Modern Sound, o cara sabia várias coisas. Sim. Tanto que hoje tem uns memes que a pessoa... Você sabe aquela música Ararará, e o lojista sabia? Havia um outro consumo de música. Então, essa questão do streaming, ela quebrou isso. Então, como a gente... O Leone sabe disso, a Mona sabe disso na prática. Quando as pessoas pensavam no álbum como um todo. A capa, a posição das faixas, o que ia tocar no rádio, qual era a música que os divulgadores das grandes gravadoras iam catituar. Então, isso é um processo, e no 85 não é tão claro, mas no 79 você vê, o Boca Livre começou a tocar no rádio uma produção independente. E ela foi de boca em boca. Alguém apresentou o disco para o Mansur, da Rádio Cidade. O Mansur se apaixonou, até porque o Mansur era colega de cidade do João e do Aldir, do João e do Tunay. Ele foi aluno de piano da mãe do João. Ele gostou da música e apresentou, e a música começou a tocar naturalmente na Rádio Cidade, e depois teve clipe no Fantástico. Então, esse processo hoje é mais difícil. E a geração que está aí, ela sabe mexer no streaming diferente da minha geração. Então, daqui a alguns anos, quando criarem o ano de 2002, 2025, vai ter que pensar de outra forma. Você não pensa um álbum, você pensa de outra forma. Na época do início de carreira do Leone, tinha os compactos, como hoje tem os singles, mas era outro conceito. Então, é diferente, e eu acho que esse tipo de resgate serve para isso, para as pessoas entenderem todo esse processo. Você vê o texto do Leone do disco do Cazuza, você mergulha no disco do Cazuza. Você leu da Mona do Metrô, você conversa com a Virginie. É muito legal você entender esse processo. Por exemplo, a gente tem o disco da Fafá de Belém, que foi o Zé Pedro que escreveu. Rapaz, o Zé Pedro fez um trabalho sensacional. Ele conta, inclusive, como é que a
a Fafá conseguiu autorização para gravar o hino nacional. Então, isso é história, isso é muito legal. Então, eu acho que esse resgate vale sobre isso. E a gente sempre diz, não são os melhores discos, são discos relevantes, que sempre vai ficar faltando disco. É um negócio que, se você não parar, você vai e volta. A gente tem prazo, a gente tem limite. Então, no caso do 85, a Cris é uma carrasca, ela não deixa colocar nada de bônus track, tem que ser 85 discos. Então, a gente vai brigando, volta e meia chega. Mas tem o disco da banda tal, se não dá. Acabou o prazo. E é legal que, por exemplo, nesse 85, a gente tem o disco do Chitãozinho Chororó. E o disco do Chitãozinho Chororó é muito legal, Leone, que a carreira do Chitãozinho Chororó, ela muda a partir do Rock in Rio. Olha só. Quando eles viram o show do Yes no Rock in Rio, disse assim, gente, a gente tem que fazer um show de verdade, não é só tocar música, show é mais do que só tocar música. E é muito legal, quer dizer, essa reunião de histórias, a gente monta um mosaico que ele vai crescer e vai ampliar. Por isso que a gente não se preocupa nos discos, nos melhores discos. A gente se preocupa nos discos que a gente e os autores consideram relevantes.